é uma questão da FUVEST, que diz o seguinte: seja f de x igual a, então ele define uma f de x igual a mais 2 elevado a bx mais c. E ele está me dizendo aí que o a, o b e o c são números reais, tá legal? São constantes reais. Aí ele diz para a gente que a imagem de f, a imagem da função f, é um conjunto que começa no menos 1 e vai até mais infinito, né? Sem incluir, obviamente, o menos 1 sem incluir o menos 1 e sem incluir, obviamente, o mais infinito. E o gráfico de f intercepta os eixos coordenados nos pontos 1, 0 e 0, 3 quartos. Então ele tem aí, a gente pode escrever isso dizendo que o f de 0, né? Quando x é igual a 0, a resposta, a imagem de 0 é menos 3 quartos. E a gente pode dizer que o f de 1 é igual a 0. Tá beleza? Então perceba aqui uma particularidade importante. Existe um componente aqui nessa função que é a função exponencial. Não é legal? Se eu tirar esse a daqui, sobra um 2 elevado a bx mais c. E 2 elevado a bx mais c é uma função afim, né? Esse expoente aqui é uma função afim. Então, se eu igualar bx mais c a um z, por exemplo, eu teria aqui a mais 2 elevado a z. Então, o componente exponencial dessa função é o mais importante para a gente determinar o gráfico dela. Seguindo a pergunta, ele diz o seguinte: o produto a vezes b vezes c vale... Então, o que ele está querendo saber é quanto que vale a vezes b vezes c. Para eu saber quanto é a vezes b vezes c, não vai ter outra saída aqui nesse problema, a não ser encontrar os valores de a, b e c separadamente. Legal. Como essa estrutura aqui é de uma função exponencial, é útil que a gente comece pensando nas possibilidades de função exponencial que temos. Então, eu tenho uma possibilidade que é a função ba elevado a x, aqui pintada em laranja, uma função crescente, e isso aqui vai acontecer quando o nosso a for maior do que 1, tá legal? Aí ela se torna uma função crescente. Eu também tenho outra possibilidade que seria a função exponencial decrescente, b elevado a x. Nesse caso, o b é um número positivo, porque ele sempre é positivo, né? Na função exponencial a gente sempre tem um número positivo na base, mas ele é inferior a 1. Então seria, por exemplo, 1/4 elevado a x, 1/2 elevado a x, 1/5 elevado a x e assim por diante. A função vai decrescendo conforme o x aumenta, tá legal? Então aqui eu tenho o meu eixo x, aqui eu tenho um eixo vertical y. Tá ok? Legal. Então, essas duas funções aqui, elas servem para ajudar a gente a analisar essa função. Primeira coisa, eu tenho aqui um 2 elevado a bx. Então, seria de se esperar inicialmente que essa função fosse decrescente. Só que o meu b, ele é um número real. Isso significa que ele pode ser negativo. Aí, quando a gente tem um número negativo, vamos lembrar aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a menos 2x, eu poderia escrever isso aqui como sendo 2 elevado a menos 2 e tudo isso elevado a x, propriedade da potência de potência. Então, nós teríamos, na verdade, 2 elevado a menos 2 é 1/4 elevado a x. Então, se o meu b for negativo, aí eu tenho uma função decrescente. Se o meu b for positivo, eu tenho uma função crescente, ok? O que o meu a vai fazer? O meu a vai deslocar a minha função verticalmente, né? Ou para cima ou para baixo. A informação que ele nos deu aqui é importante para a gente analisar o que vai acontecer e definir qual das duas situações nos convém mais. Vamos prestar atenção aqui nela. Eu tenho dois pontos aqui importantes. Primeiro, quando x é igual a 0, f de x é igual a menos 3/4. Então está aqui menos 3/4. Esse é um primeiro ponto do meu gráfico. Depois, quando o meu x é igual a 1, o meu f de x é igual a 0. Então, para x igual a 1, vamos colocar aqui, meu f de x é igual a 0. Tá legal? Bacana. Bom, o que nós podemos concluir a partir daqui? Além disso, ele nos dá uma informação de que a imagem vai de menos 1 até mais infinito. Então, o menos 1, vamos localizar o menos 1 bem aqui. A nossa imagem, eu vou traçar uma linha pontilhada aqui passando pelo menos 1.
A nossa imagem ela vai dessa linha pontilhada, ok? E ele vai percorrendo daqui para cima. Certo? Essa é a nossa imagem. Bom, com todas essas informações, ela passa por este ponto e por este ponto. A imagem vai de -1 até mais infinito. E a informação de que este componente exponencial está presente, a gente pode já traçar com tranquilidade um gráfico que é mais ou menos assim. Eu venho daqui, passo pelo 3/4, passo pelo 1 e continuo crescendo. Certo? Por quê? Esse caráter exponencial vai fazer com que essa curva apareça. Ela não poderia ser decrescente, porque senão ela passaria por aqui, e não pelo +1, ok? Então não tem como ela ser decrescente. Ela precisa ser crescente porque ela passa pelo -3/4, e depois, quando o x cresceu de 0 para 1, ela cresceu, então a função é crescente. Ok? Então essa função é crescente, e a imagem de -1 é infinito, que informação nos dá? Ela nos dá a informação de que conforme eu vou indo para trás, eu vou chegando muito perto de -1, assim como neste caso, a minha função, conforme eu vou para trás, ela vai chegando muito perto de 0. Isso significa que a minha função foi deslocada para baixo, -1. De cara, então, observando esse gráfico laranja e comparando com este gráfico amarelo, de cara eu percebo que este A aqui, ele é igual a -1. Porque eu desloquei a minha função -1 unidade, tá legal? Ou uma unidade para baixo. Ou, também posso dizer, acrescentei -1. Maravilha! Então, nós já temos a informação de A igual a -1. Como é que a gente vai achar as outras informações? Bom, eu posso utilizar essa informação, essas duas informações aqui. Vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Beleza? Vamos lá. Qual que é a informação número 1? A informação número 1 diz que o f de 0 é igual a -3/4. Quem é o f de 0? O f de 0 é A, que eu descobri que é -1, mais 2 elevado a b vezes 0 mais c. E ele me falou que isso é igual a -3/4. Beleza? Maravilha. Continuando o raciocínio aqui, então, nós temos -1, 2 elevado a... Esse b vezes 0 vai ficar igual a 0, vai sobrar então desse lado 2 elevado a c. Esse -1 eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 1 menos 3/4. Ok? Bom, 3/4 a gente sabe que é 0,75. 1 menos 0,75 é 0,25. Ou, simplesmente, 1/4. Então, eu tenho 2 elevado a c é igual a 1/4. E 1/4 a gente pode escrever como 2 elevado a -2. Portanto, o meu c é igual a -2. Legal? Maravilha. O que eu usei, então? Eu usei a informação do gráfico que a gente obteve, comparando com o gráfico original, percebendo que ele desceu, usando a informação de imagem de -1 até infinito, e depois a equação número 1. Depois nós vamos utilizar agora a equação número 2. A equação número 2 me diz que o f de 1 é igual a 0. Então, o f de 1 vai ser igual a -1, que é o A, mais 2 elevado ao b, que eu não sei, vezes 1, que é o meu x, mais o c, que eu descobri que é -2, e isso aqui é igual a 0. Ok? Maravilha. Então, eu tenho que, vou passar esse -1 para o outro lado, 2 elevado a b menos 2 é igual a 1. Legal? E eu posso escrever, então, 2 elevado a b menos 2 é igual a 2 elevado a 0. Equação exponencial, né? A gente escreve com as mesmas bases para igualar os expoentes, igual nós fizemos lá em cima. Então, nosso b menos 2 é igual a 0 e, portanto, o nosso b é igual a 2. Tá ok? Bom, então, quanto que vale A vezes B vezes C? A vale -1, B vale 2, C vale -2, -1 vezes -2 vai dar mais 2 vezes 2 igual a 4. Então, A vezes B vezes C é igual a mais 4. Certinho, galera? Então, a alternativa correta aí é o item A. Ok?